Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo as atividades do PET volume 2 do segundo ano do ensino médio. Nós vamos agora resolver as atividades da terceira semana, que continua aí com análise combinatória, e nesse vídeo nós vamos resolver atividades que envolvem arranjo e princípio fundamental de contagem. Essas atividades se encontram aí na página 21. Bora lá? A primeira questão diz assim: quantos são os anagramas de 8 elementos tomados 3 a 3? Recordando aqui, pessoal, arranjo de n elementos tomados P a P, que pode ser escrito dessa forma ou assim, arranjo de n elementos tomados P a P, vai ser traço de fração. Esse n aqui nós vamos colocar aqui no numerador, então vai ficar ó, n fatorial, e embaixo nós vamos colocar a diferença, n menos p fatorial. Aí no material do PET você vai encontrar essa forma de escrever, arranjo de n tomados k a k, mas é a mesma coisa desse aqui. Então aqui nós queremos saber quantos são os anagramas de 8 elementos, então nós queremos aqui os arranjos de 8 elementos agrupados aí de 3 em 3. Utilizando a fórmula, pessoal, então nós vamos colocar aqui ó, traço de fração, esse 8 nós vamos colocar aqui em cima, então 8 fatorial, e embaixo a gente vai colocar a diferença 8 menos 3 fatorial. Veja que 8 menos 3 vai ser 5 fatorial. Então, vamos decrescer agora o 8, pessoal, até chegar nesse 5 aqui, ó, ficando da seguinte forma. Traço de fração, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Tudo isso sobre 5 fatorial. Aqui a gente vai poder cancelar, então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6, que vai resultar em 336. Moçada, em se tratando de arranjo, nós podemos utilizar um macete aqui bem prático. Veja bem, eu quero calcular o arranjo de 8, 3 a 3. Então, a começar desse 8 aqui, pessoal, vamos contar agora 3 fatores. Então, vai ficar assim, ó, 8 vezes 7 vezes 6. Veja que eu comecei com esse 8 e eu coloquei aqui 1, 2, 3 fatores. Então, aqui é onde eu começo. Esse número que aparece aqui em cima vai indicar o número de fatores que você precisa ter. Então, agora é só multiplicar 8 vezes 7 vezes 6, que realmente vai dar 336. Assim, para resolver a questão número 2, nós vamos utilizar esse raciocínio aqui que é bem mais rápido. Assim, na letra A, o arranjo de 5, 2 a 2, nós vamos começar com 5 e nós vamos colocar 2 fatores. Então, ficando 5 vezes 4. Comecei com 5 e coloquei 1, 2 fatores. 5 vezes 4, 20. Na letra B, eu devo começar com 6 e escrever 4 fatores, ficando, portanto, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Comecei com 6 e coloquei 1, 2, 3, de fato, 4 fatores. Aqui, ó, 4 fatores. Fazendo essas continhas aqui, nós vamos encontrar 360. Na letra C, eu preciso começar com 10 e vou colocar 8 fatores. Portanto, isso aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Comecei com 10 e coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatores. Efetuando esse produto, nós vamos encontrar 1.814.400. Na letra D, começamos com 15 e vou colocar 3 fatores. Então, 15 vezes 14 vezes 13. Efetuando esse produto aqui, a gente vai chegar em 2.730. Show de bola, uma maneira muito mais prática de resolver os arranjos, certo, gente? Bom, agora nós vamos resolver a questão número 3 e número 4, que são problemas. Em se tratando de problemas, eu primeiro preciso identificar qual técnica que eu vou usar, se vai ser permutação, arranjo ou combinação. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui no número 3 dizendo assim, ó, 20 equipes disputam o campeonato mineiro de futebol. Quantas são as possibilidades de classificação nos 2 primeiros lugares, campeão e vice-campeão? Veja que eu tenho 20 equipes e preciso classificar 2, somente 2, né, que é campeão e vice. Gente, se eu tenho 20 e vou usar 2, então eu já descartei aqui a possibilidade de ser permutação, porque eu não vou usar todos de uma só vez. Então sobra agora arranjo e a combinação. E agora, qual que eu vou usar? Vai ser arranjo ou vai ser combinação? Vamos fazer o seguinte teste. Por exemplo, se eu tomar aqui a equipe A sendo em primeiro lugar e a equipe B em segundo, se eu mudar essa ordem aqui, pessoal, colocando assim, ó, BA, dessa vez quem ficou em primeiro lugar foi B, quem ficou em segundo foi A. Então, aqui, quem está classificado para campeão é A, e B ficou como vice. Já quando eu mudei a ordem, B ficou sendo campeão e A ficou sendo vice. Então, repare que a B não ficou igual a BA, então isso aqui ficou diferente. Se eu mudei a ordem e alterou, pessoal, então nós temos aqui um arranjo.
um arranjo de 20 equipes para classificar duas? Bom, então agora que eu já sei que é um arranjo de 20 tomados 2 a 2, nós vamos usar aquele macetezinho. Então nós devemos começar do 20 e contar dois fatores, ficando, portanto, 20 vezes 19, que vai resultar em 380. Essa mesma questão, gente, a gente poderia utilizar também o princípio fundamental de contagem. Veja que eu preciso classificar aqui dois lugares, o campeão e o vice. Então nós vamos colocar assim, campeão e vice. Para classificar o campeão aqui, veja que nós temos 20 equipes concorrendo a esse lugar. Então aqui nós temos 20 possibilidades de classificar. Classificado o campeão, então sobraram 19 para concorrer ao vice. E agora lembrando aqui da regrinha do e do ou. Quando é e a gente multiplica, quando é ou a gente soma. Então veja que eu preciso classificar o campeão e o vice. Então se é e nós vamos multiplicar 20 vezes 19, realmente 380. Agora vamos para a questão número 4. Com as letras da palavra futebol, quantas palavras distintas formadas de 4 letras distintas podemos escrever? As palavras não precisam ter sentido na linguagem comum. Moçada, veja que a palavra futebol ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E eu vou usar apenas 4 letras. Então, se eu tenho 7 só vou usar 4, então descartei também a permutação. Resta saber agora se vai ser um arranjo ou uma combinação. Para isso a gente faz um teste aqui. Vou pegar, por exemplo, a palavra fute. Vamos mudar a ordem. Por exemplo, tuf. Essa palavra fute e tuf é a mesma coisa? Não, são diferentes. Então mudei a ordem e alterou. Então isso aqui vai ser um arranjo de quantas letras que eu tenho no total. Eu tenho 7 letras e eu quero formar palavras com 4 letras. Então isso aqui vai ser um arranjo de 7 tomados 4 a 4. Usando o nosso macetezinho aqui, a partir do 7 eu vou considerar 4 fatores, ficando, portanto, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Efetuando esse produto aqui, nós vamos encontrar 840. Muito fácil, não é? Agora, pessoal, se eu quiser resolver isso aqui utilizando o princípio fundamental de contagem. Veja bem, eu preciso formar palavras com 4 letras. Para montar, para preencher essa primeira casinha aqui, eu tenho quantas opções de escolha? Se eu tenho 7 letras, então aqui eu tenho 7 opções de escolha. Preenchida essa casinha, eu tenho quantas opções para preencher a segunda casinha? Eu tenho 6 opções. E agora, para a próxima casinha, se eu já preenchi essa, eu tenho 5 opções para essa daqui. E finalmente, para a última, me sobraram 4 opções de escolha. Novamente, usando a regra do e do ou. Quando é e, a gente multiplica. Quando é ou, a gente soma. Repare que eu preciso aqui fazer o quê? Eu preciso preencher a primeira casa, e a segunda, e a terceira, e a quarta. Então, se é e, nós vamos multiplicar. E multiplicando isso aqui, nós vamos encontrar 840. Muito fácil também. Ou nós utilizamos a formulazinha, ou então nós utilizamos aqui o princípio fundamental de contagem. Agora, pessoal, essa questão número 5 diz assim. Um número de telefone celular é formado por 9 algarismos. Determine quantos números de telefones podemos formar com algarismos diferentes que comecem com 9 e terminem com 7. Veja que ele deu essa dica aqui que diz assim, o número 9 deve ser fixado na primeira posição e o 7 na última. Restaram, portanto, 7 posições e 8 algarismos, pois eles precisam ser diferentes. Considerando que a ordem dos algarismos diferencia em 2 números de telefones, vamos arranjar 8 algarismos 7 a 7. O problema já disse tudo o que a gente precisa fazer aqui. Então veja que eu tenho um número de telefone celular que é formado aqui por 9 algarismos. Então vamos montar aqui as 9 casinhas. Mas ele diz que precisa começar aqui com 9 e precisa terminar com 7. Nós sabemos que nosso sistema decimal nós temos os seguintes algarismos, de 0 até 9, num total de 10 algarismos. Como eu já utilizei aqui 2 deles, que foi o 7 e foi o 9, então nós vamos descartar isso aqui. Portanto, sobraram aqui 8 opções para a gente preencher quantos espaços aqui agora. Bom, se o número de telefone tem 9, eu já usei 2, então aqui eu tenho 7 casinhas ainda para preencher. Bom, então eu já sei que eu tenho 8 aqui, tenho 8 algarismos para preencher 7 casinhas. Então já descartei a possibilidade de ser uma permutação. Então deve ser um arranjo ou uma combinação. Então vamos testar. Por exemplo, o número 1204568, e se eu mudar a ordem 8654021, esses 2 números são iguais? Não, eles são diferentes. Portanto, nós vamos ter aqui um arranjo. O arranjo de quantos números que eu tenho aqui no total que sobrou? Veja que no total eram 10. Eu já usei 2 aqui, né, que é o 7 e o 9, sobraram 8. Então aqui vai ser um arranjo de 8 para preencher quantas casinhas aqui, quantos espaços? Eu tenho 7.
Lembrando aqui daquele macetezinho, a partir do 8 nós vamos contar 7 fatores, ficando, portanto, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, que resulta em 40.320. Mas se você também quiser usar o princípio fundamental de contagem aqui, veja bem, para essa primeira casinha aqui você tem 8 opções de escolha, né? Já que você tem 8 algarismos aqui no total. Preenchida essa aqui, você tem quantas para essa? Você tem 7 para essa, e agora para essa eu tenho 6, para essa eu tenho 5 opções, para essa eu tenho 4, para essa 3 e essa aqui 2. Lembrando novamente da regrinha do I e do OU. Então, quando é E a gente multiplica, quando é OU a gente soma. Como eu tenho que preencher esta casa, e essa, e essa, e essa, e essa, e essa, e essa, então nós vamos multiplicar isso aqui. E efetuando esse produto, nós vamos chegar em 40.320. Show de bola, muito tranquilo também, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!